Durante o ciclo da mulher, ela pode apresentar alguns sangramentos que são muito diferentes do fluxo de menstruação, né? Numa quantidade muito menor. E eles podem variar até mesmo de cor. Ele pode ser meio borra de café, aquele marrom bem escuro, pode ser um marrom mais claro, pode ser mais aguado, mais rosa, mais vermelho, pode ser fiozinho de sangue ali dentro do muco vaginal mesmo. E como que a gente faz para diferenciar se é de nidação, de ovulação ou apenas um escape? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Eu sou a Mônica Romero e eu quero te ajudar a desvendar esse tipo de sangramento que a gente encontra fora de época, no momento certo, no momento errado, a gente não sabe o que é. E eu tenho algumas receitinhas para te passar para ajudar você a identificar qual tipo de sangramento que se apresentou ali. Antes disso, se inscreve aqui no canal, tem dica para tentante, gestante, mãe, um pouquinho da minha vida também, minhas experiências que eu compartilho com você. Vou adorar ter você aqui comigo e ativa as notificações lá no sininho. E vamos lá? É o seguinte, já vamos eliminar um deles? O sangramento de ovulação. Esse sangramento é o mais fácil de você descobrir. Se você teve um sangramento no meio do seu ciclo, é ovulação. Não é escape, não é menstruação, não é nidação, não é. Acontece que esse sangramento de ovulação, apesar de não ser uma coisa muito comum de se acontecer, pode acontecer com qualquer mulher em qualquer momento da sua vida. Quando vai acontecer a ovulação, o folículo acaba rompendo um vasinho e pode sair um pouquinho de sangue durante o seu período fértil. Sangramento no período fértil não é sinal de nidação. A nidação vai acontecer mais ou menos 5 a 7 dias depois, e para ver um sangramento depois disso, mais um pouquinho de tempo. Então, se teve ali no seu período fértil qualquer sangramento, não é nidação, é ovulação. Resolvido, é um mega sinal que você está ovulando, pensamento positivo, namora bastante, vamos torcer e ok. Então, o da ovulação tá explicado, coloque esse na gaveta que agora a gente vai falar de nidação e escape. Se você utiliza qualquer tipo de hormônio, seja o anticoncepcional em pílula, ou injetável, ou DIU hormonal, que é o meu caso, os escapes são muito mais comuns de uma pessoa que não toma hormônio nenhum, como por exemplo uma pessoa que tem tentante. Os escapes costumam acontecer meio que fora de hora, meio sem programar. E aí que é importante eu falar sobre isso com você, para você já entender esse de ovulação, tá? Se você toma qualquer tipo de hormônio, você não tem ovulação, então você não tem o período fértil. Então, se você teve um escape em algum momento do seu ciclo, pode ser. Se você toma o oral, é porque você esqueceu de tomar uma pílulazinha. Se isso está muito frequente, é porque talvez esse anticoncepcional não seja mais adequado para você. Você tem que falar com o seu ginecologista, porque isso pode, inclusive, aumentar as chances de você engravidar tomando pílula. Então, por favor, conversa com o seu ginecologista se os escapes são comuns. E quando você menstrua, se você toma algum tipo de hormônio, a gente chama de sangramento de abstinência. Não é uma menstruação, porque menstruação seria quando você está ovulando, né? Esse sangramento de abstinência que a gente chama de menstruação é porque você parou de tomar esses hormônios sintéticos e aí o seu corpo acabou sangrando um pouquinho, que é para mostrar para você que não tá grávida. Se você estiver grávida, não acontece o sangramento. Então, isso é muito diferente dos escapes. Os escapes não é aquele sangramento intenso que você vai ter nas pausas de pílula ou nas pausas do injetável, mas ele é um escapezinho que pode acontecer enquanto você está ali tomando o seu anticoncepcional, seja ele injetável, seja oral, seja DIU, seja aquele cutâneo, subcutâneo ou adesivo, tá? Então, é mais comum acontecer. Mulheres que não tomam nenhum tipo de hormônio, é muito difícil acontecer o escape. E quando ele acontece 1 ou 2 dias antes da menstruação. É um sinalzinho de que a menstruação está chegando. Ele vai ser, nesse caso, pode ser confundido com sangramento de nidação. Mas aí que vem a parte mais chata para eu te contar. O sangramento da nidação acontece com cerca de 30% das gestantes, ou seja, é uma minoria. Um escapezinho, ou seja, um sinalzinho que a menstruação está chegando, 1 ou 2 dias antes de ser realmente o dia que desce, é mais comum de acontecer do que um sangramento de nidação. Então, o que eu tenho pra falar pra você? Se você nunca tem escape, uns 2 dias antes da sua menstruação descer, apareceu uma borrinha de café e depois, 2 dias depois da menstruação, desceu, provavelmente era um escape. Então, não aconteceu nada. Agora, se você teve aquele escapezinho, chegou o dia da menstruação, ela não apareceu, ou teve um escape no dia da menstruação, continuou um pouquinho, a menstruação não desceu, provavelmente é um sangramento de nidação. Para ter certeza, somente realizando um teste de gravidez. Seja o teste de farmácia, seja o teste de sangue, tá? Aquele exame de sangue chamado beta-HCG. O teste de farmácia, antes de você comprar, presta atenção no qual tipo você está comprando. Alguns pedem um período muito longo de atraso menstrual, por exemplo, 10 dias de atraso menstrual. Esse é o teste realizado, por exemplo, nos postos de saúde. Você pode realizar gratuitamente desde que tenha mais ou menos 10 dias de atraso menstrual.
Tem outros que você nem precisa de atraso menstrual para realizar, mas eu sempre sugiro que você aguarde, porque você pode ter tido um escape ou uma gravidez química, também chamada microaborto, que é o quê? Começou ali a implantação na paredezinha do útero, começou a implantação, ela não foi bem sucedida, ela vai ser liberada como menstruação. Então, para você não passar por essa frustração de ter um positivo e depois a menstruação descer, eu falo, aguarda, pelo menos o atraso menstrual, o dia ali que era a menstruação aparecer, não apareceu, para realizar um teste. E o beta-HCG tem dois tipos, tá? O qualitativo, que vai falar apenas reagente e não reagente, reagente positivo, não reagente é negativo, ou positivo e negativo, depende da nomenclatura do laboratório, ou beta-HCG quantitativo, que vai mostrar qual é a concentração do hormônio HCG no seu corpo. Por que o quantitativo é importante? Se tiver uma dosezinha muito baixa, você vai ter que repetir daqui a 2 ou 3 dias, para ver se você teve uma ovulação tardia, e aí sim, ou sua gravidez é mais nova do que você imaginava, ou ele vai ver se tem uma concentração maior, então você pode estar gestante de mais tempo do que você imaginava. Então ele é muito importante para dar essa primeira noção para o seu obstetra de qual é o tempo gestacional. Aí depois o ultrassom é quem vai confrontar essas informações para saber chegar na melhor data ali que aconteceu a concepção. Lembrando que a concepção nem sempre acontece no dia da relação sexual, tá? O espermatozoide sobrevive alguns dias dentro do corpo da mulher, então você pode ter tido relação, por exemplo, antes de começar o seu período fértil, e algum espermatozoide bem MacGyver, bem forçudo, sobreviveu ali, sei lá, 7 dias. O normal é de 3 a 5, tá? Mas pode acontecer 7 dias, pode, difícil, mas pode. Então aí pode acontecer de esse espermatozoide ter sobrevivido, esperou e conseguiu fecundar. É por isso que tabelinha não é confiável quando você vai falar em método contraceptivo. Eu vou falar pra você que eu sou uma filha de tabelinha. Pois é. Eu sou filha de tabelinha, então não dá pra confiar. Tô aqui pra provar pra você que isso não dá certo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa um curtir aqui pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo.